Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá! Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar da Jornada Virtual Internacional de Pesquisa Científica e, ao mesmo tempo, ressaltar a importância da mesma. Gostaria de apresentar o meu projeto de pesquisa, intitulado As Perspectivas de Anne Frank na Educação Contemporânea, Literatura, História e Artes Visuais em Abordagens Multidisciplinares, que se encaixa no eixo temático 1, Educação, Sociedade e Cidadania, de minha autoria e de coautoria da professora e doutora Silvana Morelli Vicente Dias. O mundo contemporâneo exige da educação mais do que conteúdos. É preciso desenvolver sujeitos reflexivos, empáticos e críticos. Nesse sentido, a obra O Diário de Anne Frank surge como ferramenta pedagógica potente capaz de articular memória, direitos humanos, formação cidadã. Trabalhar essa obra em contextos educacionais nos permite transformar a sala de aula em um espaço de reflexão profunda entre passado, presente e posteriormente o futuro. Nas palavras da autora, afinal, o papel tem mais paciência do que as pessoas. Quem foi Anne Frank? Foi uma jovem judia alemã que viveu escondida durante a ocupação nazista na Holanda. Escreveu seu diário entre os anos de 1442 e 1944. Vale ressaltar que o diário de Anne Frank foi um presente de aniversário que a mesma recebeu. Seus relatos revelam não apenas horrores da guerra, mas também uma profunda sensibilidade sobre a condição humana, mesmo em tempos de medo e injustiça. Sua escrita nos permite ouvir a voz de um adolescente que acreditava na bondade humana, mesmo em meio ao terror que notamos claramente pela citação, onde Anne Frank escreveu assim: apesar de tudo, eu ainda acredito na bondade humana. Apesar dos relatos sobre a Segunda Guerra Mundial, muito detalhados que Anne pôde nos fornecer mediante a vivência dela, a gente percebe pela escrita da autora que em nenhum momento ela perdeu a esperança na humanidade e na bondade humana. Anne Frank é um exemplo de resiliência e de força. Anne Frank e sua família tiveram que viver durante algum tempo em um esconderijo chamado Anexo Secreto. Esse esconderijo foi construído pelo pai de Anne, com a ajuda de alguns colegas, para abrigar a família e outras pessoas. No livro é relatado a convivência no Anexo Secreto e podemos observar que em ambiente de grande estresse há perspectivas diferentes e visões diferentes de todas as pessoas envolvidas nesse contexto. Em alguns momentos na obra há relatos de desentendimentos da autora com os pais, com a mãe especificamente, e com os outros moradores do anexo. É disponibilizado na internet no Museu Virtual de Anne Frank uma visita que pode ser feita em 3D no anexo secreto. No anexo secreto virtual, podemos ver várias partes do anexo, podemos notar detalhes que são relatados no livro e também há a possibilidade da visita presencial no anexo secreto em Amsterdã. Essa pesquisa se apoia nos fundamentos de Roxane Ruvo, Buckley e na pedagogia dialógica de Paulo Freire Vygotsky. A nossa abordagem metodológica foi qualitativa de caráter exploratório, centrada na aplicação de análise de oficinas de leitura e escrita desenvolvidas no âmbito de um projeto de alfabetização de jovens e adultos, onde podemos reforçar o que Roxane defende sobre a perspectiva dos multiletramentos, quando ela propõe que as práticas de leitura crítica e produção autoral devem ser embasadas em multiletramentos, ou seja, em aspectos visuais, em aspectos sonoros e audiovisuais, além dos aspectos artísticos. Buckley, por sua vez, enfatiza a importância do diálogo para a construção de conhecimento, aspecto essencial em abordagens de leitura e produção textual. Como a obra O Diário de Anne Frank é uma produção de cunho escrita pessoal, que se encaixa no gênero diário,
foi proposto também que os alunos participantes das oficinas de leitura e escrita fizessem escritas autorais, onde pudessem estar se articulando e enfatizando vivências deles. A pedagogia dialógica de Paulo Freire busca a transformação social, enfatizando o poder da troca, da escuta e da relação horizontal entre educador e educando. Vale ressaltar também que, segundo os aspectos de Paulo Freire, a educação ela não parte do pressuposto que apenas o professor é o detentor de todo o conhecimento. Devemos também valorizar a bagagem sociocultural do aprendente, de modo que a construção do processo de ensino-aprendizagem se baseia em troca de saberes. Vygotsky, por sua vez, enfatiza a perspectiva histórico-cultural da aprendizagem, dialogando e corroborando com os aspectos da educação dialógica defendida por Paulo Freire. Esse projeto se alinha com a BNCC e as competências humanizadoras. A BNCC orienta para o desenvolvimento de competências que envolvam a reflexão crítica, a valorização da diversidade e a defesa dos direitos humanos. São destacados nesse trabalho as competências gerais da BNCC 1, 6 e 9, que versam sobre conhecimento, argumentação e empatia. São elas, número 1, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo social, físico, cultural e digital. Número 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências. E número 9. Exercitar a empatia, o diálogo e a resolução de conflitos e cooperação. Requisitos esses da BNCC que se alinham diretamente com o trabalho do Diário de Anne Frank, porque, apesar de ser um gênero textual pessoal escrito por um adolescente de 13 anos, podemos notar aspectos sobre empatia, sobre crítica social direta e principalmente sobre emoções, porque Anne Frank a todo momento ela relata suas emoções, como é visto na citação do diário, onde ela afirma: afinal, o papel tem mais paciência do que as pessoas. A escolha de excertos marcantes no diário é essencial para provocar debates sobre ética, empatia e convivência. Cada leitura tem o potencial de despertar nos educandos sentimentos e reflexões profundas, permitindo conexões com suas realidades e com os desafios éticos da experiência. Podemos perceber, a seguir na citação, não importa se pudermos salvar a vida de alguém. Essa citação foi feita por Anne Frank quando o pai dela relatou a ela que eles iriam acolher mais uma pessoa. E apesar de seus conflitos internos de ter mais uma pessoa estranha adentrando o seu ambiente íntimo, que seria o quarto que ela morava, no anexo secreto, ela entendeu que nada disso importava se ela pudesse salvar a vida de alguém, demonstrando mais uma vez o sentimento genuíno de empatia que Anne Frank aborda em sua obra. A escolha de excertos marcantes no diário é essencial para provocar debates sobre ética, empatia e convivência. Cada leitura tem o potencial de despertar nos educandos sentimentos e reflexões profundas, permitindo conexões com suas realidades e com os desafios éticos da experiência. Podemos perceber, a seguir na citação, não importa se pudermos salvar a vida de alguém. Essa citação foi feita por Anne Frank quando o pai dela relatou a ela que eles iriam acolher mais uma pessoa. E apesar de seus conflitos internos de ter mais uma pessoa estranha adentrando o seu ambiente íntimo, que seria o quarto que ela morava, no anexo secreto, ela entendeu que nada disso importava se ela pudesse salvar a vida de alguém, demonstrando mais uma vez o sentimento genuíno de empatia que Anne Frank aborda em sua obra. Esse projeto contou com a abordagem de oficinas de leitura e escrita, que foram realizadas em um projeto de alfabetização para jovens e adultos, com um público na faixa etária entre 46 e 68 anos, em uma comunidade aqui no Rio de Janeiro. A duração dos encontros foi de, em média, 1h30 e foram datados do dia 3, 10, 17 e 24 do mês de junho do ano de 2025. A leitura de trechos pontuais da obra O Diário de Anne Frank
buscava destacar aspectos históricos, dimensões literárias, reflexões étnicas e experiências afetivas, com o objetivo de valorizar a escutativa e a construção coletiva do conhecimento, respeitando as trajetórias de vida dos educandos. Utilizei multilinguagens virtuais, verbal, audiovisual e escrita pessoal, onde foi implementado o uso de uma agenda para os educandos, mostrando a elas a importância da escrita pessoal para o desenvolvimento pessoal e para se autoacolher. Os resultados obtidos demonstram que houve uma promoção do letramento crítico e das competências socioemocionais dos educandos participantes, o desenvolvimento da empatia e reflexão étnica a partir do estudo da escrita de Anne Frank e o reconhecimento de que o sofrimento de Anne e sua família dialoga, sim, com formas de exclusão ainda existentes no mundo contemporâneo, ampliando ainda mais a compreensão histórico-social do mundo atual. Além do fato de que as agendas que foram personalizadas especificamente para essa oficina de leitura e escrita acabaram por estimular o hábito da escrita cotidiana, da expressão de ideias, emoções e lembranças, empregando assim para os educandos a motivação de se questionarem sobre temas da vida, da infância, sonhos e sentimentos, e ainda mais fortalecendo a ideia de que a escrita é uma forma de expressão de sentimentos e de guardar memórias. Também foi possível notar que houve ampliação no interesse por temas sociais e de consciência crítica ao traçar paralelos entre o passado e o presente, fortalecimento da autoestima, do autoconhecimento e da valorização das vivências individuais, práticas de escuta ativa e respeito às trajetórias de vidas individuais, que são bem defendidas pelo teórico Paulo Freire em sua metodologia de ensino dialógica, e também a interpretação pedagógica humanizadora com o desenvolvimento de oficinas como um espaço de aprendizagem significativa ao trazer uma consistente discussão sobre temas de história, memória, leitura, escrita e valorização da identidade. Sabemos que o processo de ensino-aprendizagem ele precisa que o educando se sinta seguro no ambiente de ensino. Ele necessita que haja uma troca real de saberes. Além do fato que em ambientes de educação para jovens e adultos se faz necessário a valorização da bagagem de vivências do educando, pois nada adianta estarmos em sala de aula para perpassar conteúdos, se não valorizarmos cada uma das histórias que estão naquele ambiente, pois ao tornar a aula dialógica e mais interessante para eles, conseguimos assim atingir o nosso objetivo, que é perpassar o conhecimento. Enquanto nos posicionarmos de modo a troca de saberes com os alunos, conseguiremos sim ampliar o conceito de educação. Dessa forma, concluímos que a educação atua como força orientadora e é orientada por escuta, respeito, diálogo e acolhimento, onde se transformam realidades e se constrói subjetividades. Além do fato de se ressaltar que a obra O Diário de Anne Frank é uma obra que traz um gesto de resistência de uma adolescente de 13 anos sob os contextos vividos na Segunda Guerra Mundial, onde apesar de todas as coisas ruins que Anne vivia naquele momento histórico, ela não deixou de perder a esperança na humanidade. E em momento algum ela se perdeu. Apesar de relatar que se sentia feliz, em diversos momentos ela destaca o seu sofrimento emocional ao se lembrar das pessoas que não tiveram a oportunidade de estar escondidas, seguras, em uma cama quente e alimentadas. Vale ressaltar também que houve o desenvolvimento de uma prática pedagógica que promoveu o reconhecimento do outro, afirmando a humanidade comum que nos conecta, vivenciado nas oficinas de leitura e escrita. O papel dos educadores é reafirmar o espaço comum aberto para vozes como a de Anne Frank e dos educandos, para que sejam lidas, ouvidas, escritas e compartilhadas.
A potência de ensinar e aprender é afirmada na escutativa e na força da palavra, buscando a transformação pessoal e coletiva. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.